Hoje a matéria, eu sigo nas espécies tributárias falando de taxas hoje, que é um tema altamente polêmico, vira e mexe está em discussão aí nos tribunais a tal das taxas, né? E a discussão começa na própria Constituição, né? Porque o artigo 145 fala que União, Estados Federais e municípios, ou seja, todo mundo, todos os entes políticos, né? Todos os entes políticos, pessoas políticas, entes federados, né? Poderão instituir os seguintes tributos. Aí vem, fala taxas, mas não é lacônico igual na hora que falou dos impostos. Falou assim, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Aqui já abriu-se de cara dois tipos de taxas. A taxa de polícia, né? E a taxa de serviços. Isso daí, os senhores lembram em direito administrativo, ou quando eu dava TGE, que eu falava das duas atuações do Estado, né? Agressiva, interventiva ou prestacional. Ou é serviço público ou é polícia, ou então é fomento, né? São as ações do Estado que a gente discutia no direito administrativo, né? A prestação de serviço público acrescenta algo de novo. O poder de polícia, o conceito tradicional é a interferência na esfera de propriedade ou liberdade do administrado em prol do bem comum. É uma restrição da liberdade do administrado ou da propriedade em prol do bem comum, né? Então, é aquilo que eu dizia, as duas, às vezes, são as duas facetas do bem comum, né? Eu falo o seguinte, eu posso fornecer serviços sanitários, salubridade pública, como posso obrigar o cidadão a construir fossa séptica e depois fiscalizar. Ou seja, um eu faço atuação de polícia fiscalizando e o outro eu forneço salubridade pública. Os dois são salubridade pública e bem comum, são formas de atuação do Estado, né? Usualmente que vão exigir fiscalização e tudo mais é o poder de polícia. Então nós temos taxas de polícia em primeiro lugar. Agora, seja numa ou seja noutra, seja rica ou seja pobre, né? Ela vai em contraposição aos impostos. E aí vai uma consideração que eu já converso no Desde o Tributário 1 sobre o princípio da capacidade contributiva. Não que ele materialmente não esteja regendo todo o direito tributário, porque sim, acaba estando, e essa discussão se tem muito no Tributário 1. Mas o que caracteriza o imposto é estar sujeito ao princípio da capacidade econômica. Ao contrário das taxas, porque as taxas têm um caráter sinalagmático e ela tem na descrição do aspecto material do fato gerador, como eu havia falado, uma atuação estatal específica e divisível relativa ao sujeito passivo, não é? Então, na descriçãozinha lá do aspecto material, tem uma atuação estatal. E ela é contraprestacional. Ela tem a ver, é a mesma quando você chega numa loja e paga um preço e recebe uma mercadoria, e isso é o sinalagma, a contraprestação que você oferece pelo bem. No caso do serviço público, em situações especiais, o Estado presta e você paga por aquele serviço. Mesmo na atuação de polícia, está embutido aí uma prestação de serviço público em prol da coletividade. Quando você faz uma fiscalização ambiental, você a faz em nome da coletividade, não é? Então não deixa de ser não uti singuli, não especificamente para aquele indivíduo, mas você presta um serviço para toda a coletividade na hora que você está fiscalizando. Então você tem uma que é uti singuli, é prestação de serviço divisível para o cara, nós vamos ver isso agora, ou
poder de polícia, que embutido nele tem uma prestação, embora eu não vá dizer aqui que é serviço público, são categorias ontologicamente diferentes, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. As taxas têm uma base de cálculo, não é? Que nessa base de cálculo ela não pode usar base de cálculo de impostos. Isso também já está na Constituição. A Constituição já traz que as taxas não podem ter base de cálculo dos impostos. Por quê? Porque a base de cálculo pode deturpar a espécie tributária. Portanto, a base de cálculo da taxa deve também refletir a atuação estatal. Então, ela deve refletir uma coisa que a doutrina acaba assentando, que é o custo da atuação do Estado. Proporcionalmente, obviamente, a cada obrigado. Ela traz íncito nela o custo da atuação estatal. Isso significa o quê? Que as taxas não são instituídas para proporcionar lucro para o Estado ou superávit, não é? Elas, na verdade, cobrem o custo da atuação estatal. Isso é o que deve estar na base de cálculo dela. Por quê? Porque ela é contraprestacional. Ela não se guia pela capacidade econômica. Basta isso para entender, não é? E a outra coisa, não se trata de colocar também no aspecto material da hipótese desse, nem refletir na base de cálculo, coisa própria do contribuinte, que seja alheia à mensuração do custo, não é? Por exemplo, você não pode colocar na base da taxa, na base de cálculo da taxa, algo que não reflita a atuação estatal ou o custo da atuação estatal, senão você está fazendo um imposto disfarçado. Por exemplo, imagina que eu faça uma taxa de fiscalização de ICMS, imagina, não é? E cobre ela proporcional ao valor da mercadoria. Ó, a base de cálculo aí está colocando. Uai, deu rede ruim? A rede está boa, né? Está aparecendo bem. Deu a mensagem. Tá normal. Então, é porque deu a mensagem que a rede está ruim, foi eu, hein? Mas a base de cálculo, nesse exemplo tosco que eu dei aí, mostra que na hora que eu coloquei ela incidindo sobre o valor da mercadoria, que é um fato do contribuinte, eu estou, na verdade, fazendo um ICMS adicional aí e chamando ele de taxa de fiscalização. Que ele está incidindo sobre o valor da mercadoria. Não pode. Ele tem que refletir o custo da atuação estatal. Entenderam? Ele não pode, por isso que diz que não pode ter base de cálculo própria dos impostos. E olha o que já rolou de tinta no Supremo Tribunal por causa de questões similares. Não está no gibi. Bom, afinal de contas, o CTN também trata das taxas, né? E ele fala que são cobradas, exatamente, ele fala as taxas cobradas pela União, Estado, Federal e municípios, ou seja, as pessoas políticas, no âmbito de suas respectivas atribuições. Ora, isso é óbvio. O Estado não pode criar uma taxa de uma atribuição que não é dele. Tem que ter a ver com a atuação dele, isso é óbvio, né? Tem como fato gerador, leia-se na hora que ele fala fato gerador, aspecto material da hipótese de incidência. O exercício regular de poder de polícia é uma taxa pelo exercício de uma fiscalização ou utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Nós vamos ter que investigar cada um desses tipos aí de taxa, porque ele falou em disponível, posto à disposição, vamos investigar isso. O artigo 77 do CTN fala, no parágrafo único, a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos ao que correspondam a imposto, nem ser calculada em função do capital de empresa. Ou seja,
está repetindo a Constituição, falando que ela não pode ter base de cálculo de imposto, né? Artigo 80 do CTN fala assim: para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram compreendidos no âmbito de suas atribuições da União de Estados Federal e municípios aquelas que, segundo a Constituição, e a legislação compatível, competem a cada uma dessas pessoas do direito público. Ou seja, falou o que eu disse para vocês agora mesmo, que é exatamente que você vai cobrar a taxa que está na sua esfera de atribuição. Né? O serviço que o Estado presta, ele cobra. O que o município presta, ele pode cobrar. Né? Que a União presta, ela pode cobrar. Não pode cobrar um serviço prestado pelo município, não é? Ou que ela não presta. Que ela não presta, a gente sabe, a União. Mas, bom, as taxas, então, elas têm uma conexão com o interesse individual de cada cidadão administrado com relação à atividade estatal, não é? Que o cidadão usufrua de maneira divisível no que diz respeito a serviços, né? Ou que provoque o poder de polícia, ou que provoque o poder de polícia, porque ela pode ser de polícia ou de serviço, claro, né? Vamos lá. Uma outra questão, a hipótese de incidência da taxa tem uma atividade estatal referível, relativa ao contribuinte, seja a de polícia, seja a prestação de serviço público, porque não pode ser uma coisa que não tenha nada a ver com o contribuinte, né? Ele presta serviço lá para um e te cobra aqui, né? A segunda questão é que, em ambos os casos, é uma atuação de interesse público, seja polícia, seja serviço público. Quanto a isso, não tenha dúvida nenhuma, não é? Com relação à taxa de polícia, ela só pode ser exigida, só pode ser cobrada quando efetivamente o Estado atue naquele segmento de polícia, não é? Isso não significa que apenas o contribuinte, por exemplo, que foi fiscalizado, tem que pagar. Isso não significa isso, não. Por exemplo, se eu instituo uma taxa ambiental e cobro de todo mundo, e tem várias no mundão aí de meu Deus, não é? Não significa que só aquele que foi fiscalizado que vai pagar, não. Você fiscaliza por amostragem e pode cobrar de todo mundo. O serviço tem que estar instituído. Você não pode cobrar taxa de polícia potencial, como tem uma acusação em Minas Gerais aí. Você não pode cobrar uma taxa de polícia de um serviço que não existe. Você não precisa ter um órgão específico para fiscalizar também, não, como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Em um caso específico aí. Você não precisa ter um serviço público totalmente organizado, uma repartição própria. Isso não. Mas a atuação de polícia tem que ser relativa àquele cara, não é? Você não pode cobrar uma taxa florestal de um cara que tem uma residência urbana. Tem que ter uma relação com aquela atuação, embora não necessariamente ele precisa ser fiscalizado, mas o serviço tem que existir, ser regular, não é potencial, ele tem de existir, tá? Não significa que você vai ser fiscalizado necessariamente e nem que exista uma unidade específica aí. Mas vejam que necessariamente, nesses casos, ela é referível ao contribuinte. Então, isso são os limites da taxa de polícia. Referível ao contribuinte, o serviço tem que existir, embora não precisa ter uma unidade específica, ele tem de estar em atuação, tem de referir o custo, ela tem que refletir o custo compartilhado da própria atuação de polícia, não é para dar lucro nem nada,
Tá claro? Tá claro? Embora você não precise ser efetivamente o fiscalizado para poder estar sujeito àquela taxa de polícia. Mas está muito claro, nós estamos aí diante de uma atuação estatal referível ao contribuinte. Na descrição do aspecto material, tem lá, pela fiscalização ambiental, você paga X. Taxa de fiscalização, então você paga X. Tá? Tá claro? Tá claro? Bom, dúvidas? Então vamos lá. Com relação à taxa de serviço, ela é um pouquinho mais complicada. Com relação à taxa de serviço público, ela também deve refletir o custo da atuação estatal pelo seu cunho contraprestacional. Mas a Constituição falou serviço específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. O CTN reproduz a mesma coisa. A mesma coisa. Ele fala no artigo 79 que o serviço público a que se refere o 77, que é o que trata das taxas, é o que conceitua as taxas ali, né? Ele diz o seguinte, quer ver? Deixa eu só achar ele aqui. Ele fala, ele vai dizer o dispositivo 79 que fala: o serviço público considera-se utilizado pelo contribuinte, efetivamente ou potencialmente. Efetivamente, o dispositivo 79, 1A, fala quando por ele usufruído, foi usufruído. Potencialmente, quando sendo de utilização compulsória, sejam postos à disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Então, vamos ver o primeiro dos requisitos, tá? Em primeiro lugar, ele pode ser utilizado efetivamente ou potencialmente, hein? Ele pode ser utilizado apenas potencialmente, ou seja, posto à disposição do contribuinte. Então, se o cara não quis usar, foi colocado o taxa de esgoto, por exemplo. Ele fala, eu não quero usar. Meu amigo, a utilização é compulsória. Você não pode fazer fossa e poluir o lençol freático. É utilização compulsória. Então, ela foi posta à disposição, você usando ou não vai pagar. Mas a atividade em efetivo funcionamento, que é o que está aqui no CTN. Não é, é potencial, mas ela tem de existir e tem de ter estado à disposição. Então, ela não está enfeitando, não. Ela não está brincando, não. Ela existe e foi posta à disposição. E mais, a taxa cobrada de um serviço potencial, ela precisa ter sido posta à disposição efetivamente e precisa ser de utilização compulsória. Porque se não for de utilização compulsória, se você não é obrigado a usar aquele serviço e ele foi posto à sua disposição, o caráter contraprestacional da taxa de serviço ia estar reduzido a nada. Então, ela existe quando a utilização é compulsória. Para potencial, para o que usufrui, não. Aí não precisa nem ser compulsória, em tese. Tá claro? O serviço tem que ser específico. O CTN fala assim, específico, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção de utilidade ou necessidade pública. Ora, o que ele está querendo dizer aí é que não pode existir uma taxa de serviços gerais. É um serviço específico. Taxa de esgoto. Entendeu? Taxa de incêndio. A taxa de incêndio é de polícia ou é de serviço? Isso caiu num concurso uma vez. Embora falou que é polícia que presta, mas é um serviço de prevenção de incêndio. Ela é uma taxa de serviço. Pode ser cobrada pela utilização potencial. Aí você fala, mas eu não quero que o bombeiro venha aqui em casa. Você fala assim, amigo, não interessa.
a utilização é compulsória. Se a casa está pegando fogo, o bombeiro tem que apagar. Então, não interessa, você paga porque ela foi posta à disposição. Entenderam? Taxa de serviço. Tá claro? Tá claro? Não está fiscalizando ninguém. Ela está efetivamente prestando o serviço. Entendeu? Mas não é uma taxa geral de serviço, é de incêndio, de serviço judicial, custas, por exemplo. Né? Ela tem que ser um serviço especificado. O CTN fala divisíveis, quando susceptíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos usuários. Veja que eu estou falando agora da taxa de serviço e não mais da de polícia. A de polícia pode até ser genérica. Esses requisitos não estão para ela, não. Para ela, eu falei, os requisitos não são esses. É custo, efetividade da fiscalização, não é? Ser referível ao contribuinte. Bom, aqui não. Divisível. Além de específico, tem que ser divisível. Pelo uso efetivo ou potencial e serviço específico e divisível. Aqui é que a cobra engole o chocalho, né? No divisível é onde eu vejo no Supremo mais ação questionando taxa, porque você deve poder identificar quem é o contribuinte usuário. E deve haver a divisibilidade, deve haver uma medida de utilização efetiva ou potencial da taxa. E ele deve ser aferível por parte de cada um dos usuários. Então, a construção do tributo deve permitir aferir quanto que cada um usou daquele serviço. E divisivelmente, não pode ser genérico, ela tem que ser divisível. E deve possibilitar a identificação, portanto, do beneficiário. Mas nem sempre isso aí é fácil, não é? É tanto assim que a Isabel, quando ela escreve o livro dela, Comentários ao Balieiro, ela fala, existem transições muito fluídas. Tem uns que são muito divisíveis, hoje que são nada divisíveis. Quer ver? Exemplo de serviço divisível. Serviço de defesa, Forças Armadas, indivisível. Para quem que as Forças Armadas especificamente prestou o serviço? Para qual cidadão? Ela prestou genericamente. Esse é indivisível. Ou seja, não é divisível. Não poderia cobrar uma taxa de segurança defensiva do país. Não, não rola. Entenderam? Divisível. Água, você pode medir individualmente. Energia elétrica, telefonia, todos você pode cobrar em formato de taxa, porque elas são absolutamente divisíveis. Agora, um exemplo, quer ver uma taxa que caiu? Vou dar dois exemplos. A taxa de incêndio mineira, né, que foi desenhada até por um orientando meu, e eu até ajudei. Eu acho que ela era constitucional, mas imagina, a mineira ela tem vários detalhes e nuances para aferir o custo, mas mesmo assim caiu. Mas tem umas, igual em outros estados aí, tem que elas são cara de pau. Exemplo, elas fazem assim, taxa cara de pau, viu, Flavinho? Ela fala assim, por exemplo, você vai pagar taxa de incêndio, quanto é? 0,5% do valor do imóvel. Aí falou assim: não, valor do imóvel é porque conforme a área, o serviço de incêndio vai gastar mais ou menos. Se você tem uma grande loja, pode gastar mais. Então ele fala: a área é para medir o serviço, mas não é fato gerador, nem base de cálculo que se quis pôr aí de imposto. Era só para ferir. É por isso que isso aí deu 1000 decisões a favor ou contra, prevaleceu a inconstitucionalidade, dizendo que ela estava fazendo base de cálculo de imposto. Né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, que esse daí esse foi fantástico. E esse daí acabou redundando em
na criação da contribuição de iluminação pública, a taxa de iluminação pública. Quem foi meu aluno de tributário 1 vai lembrar sempre de eu dando esse exemplo, né? Eles criaram uma taxa de iluminação pública e cobrava a taxa por metro linear de testada do imóvel. Por exemplo, você põe poste na rua e cobra dos moradores daquela rua uma taxa de iluminação. Tem 15 metros, 17 metros, 50 metros de fachada linear, então você pagava a taxa proporcionalmente ao tanto que te iluminou a frente da casa, né? A discussão no Supremo, ela pegou fogo porque falava assim, mas quem te falou que está iluminando é a casa? Está iluminando quem passa pela rua. Ela é indivisível. E prevaleceu o entendimento da indivisibilidade. Portanto, acabaram dando pela inconstitucionalidade, por essa razão que criaram a contribuição de iluminação pública. É uma farsa, né? Contribuições é uma figura fraudulenta mesmo. Diga, Júlia, diga. Uma taxa também, professor, que eu acho bem questionável é a TCFA, que é a taxa de fiscalização de controle ambiental cobrada pelo IBAMA para atividades potencialmente poluidoras. Eu acho engraçado, porque um dos critérios é a receita bruta da empresa. E, Pois é. assim, eu não vejo, assim, como isso pode impactar. Tudo bem que a gente pode falar assim, quando a empresa é maior, possivelmente ela poluirá mais. Mas eu acho um critério bem, bem ruinzinho, assim. A de incêndio é muito parecida, né? Uhum. Ele falava o seguinte, que conforme a área do imóvel, você vai exigir mais ou menos atuação de bombeiro em potencial. Então, que a área servia para medir a atuação estatal. Ela tinha outras variáveis, a mineira, por exemplo, conforme o andar era mais alto ou mais baixo, entendeu? Ela tinha outras medidas, não era só a área, não, mas mesmo assim foi considerado inconstitucional. Eu acho muito difícil, porque como é que ele ia aferir o custo? Entendeu? Então, isso daí foi uma discussão que ferveu, e não foi unanimidade, não, porque essa daí ficou difícil, a aferição. Mas entenderam o que é a divisibilidade, que é um requisito essencial para não se ter um imposto disfarçado de taxa. E o CTN já coloca aí. Tá claro? A outra questão é que ninguém pode dizer que uma taxa de serviço ela tem cunho contraprestacional, mas não necessariamente traduz vantagem para o contribuinte. A de polícia, então, que não traduz mesmo, né? Porque você não tem vantagem nenhuma em ser fiscalizado, né? Ela tem que existir, né? Agora, com relação à taxa de serviço, aquele de uso obrigatório para cobrar no serviço posto à disposição. É compulsório a utilização, o uso é compulsório para cobrar de quem foi posto à disposição, né? E essa questão, porque se é posto à disposição de todos, por exemplo, todo mundo usa, o ideal era cobrar imposto e não taxa. A taxa ela tem a ver com cunho contraprestacional e ela pressupõe que aquilo ali não vai ser prestado por todo mundo. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu no governo de Minas, na época do Newton Cardoso, e esse caso chegou para mim aí pela história e eu acho interessantíssimo. O Newton Cardoso mandou perguntar quanto que as taxas rendiam. Aí falaram com ele quanto, ele falou, que bobagem, extingue todas. Não justifica o trabalho que dá, o custo que dá e a receita que dá, e fez uma medida muito simpática, extinguindo todas, eliminando complexidade do ordenamento. Pois bem, o neguinho pedia 200 certidões toda hora, não sei o quê, voltaram com as taxas. Todo mundo pagava para um cara fazer uso exagerado. E depois elas acabam que ficaram com a organização maior de serviço público, elas acabaram tendo alguma representatividade. Foi voltando uma a uma, e acabou voltando tudo. É uma questão, é referível ao contribuinte aí. Tá claro? Agora, onde está a diferença entre taxa e preço público? Isso daí. Olha,
todo mundo tem um artiguinho, todo tributarista tem um artigo sobre o assunto. Eu mesmo tenho. O meu talvez seja os artigos mais antigos meus. Eu era recém-formado mesmo, alguns meses que eu tinha formado, eu escrevi um assunto sobre isso, portanto, não me cobrem o conteúdo dele, né? E uma das questões interessantes é que tem teoria para tudo quanto é lado, mudança de opinião, né? Teoricamente é muito fácil, porque você fala assim, quando que é preço público? Quando é contratual. Quando que é taxa? Quando não é contratual, heterônoma, imposta. Ela é estabelecida na lei e aí tem que pagar. Em tese, está tudo muito bom, né? Um depende da vontade do contribuinte. De novo, nós estamos naquela. O preço público depende, o cara celebra um contrato. Ele quer celebrar. Chegou para o Estado, foi eu quero celebrar. É o caso, por exemplo, um preço público muito comum é as tarifas cobradas em pedágio, né? Fala, não, eu quero utilizar. Imagina que não seja concessionária, né? Aí imagina que o próprio Estado tivesse estabelecido ali. Pode. Ele prestado pelo Estado ou concedido. Então, pode prestar diretamente ou conceder. Imagina, né, assim que fala a Constituição, imagina que o próprio Estado resolve fazer uma cancela lá, manter a estrada e cobrar pedágio, aí com a natureza, esse pedágio, leia-se de preço público. Fala assim, é contratual, né? Um dia desse eu ficava assim, que estrada que é contratual? Eu vou daqui para Lafayette, eu vou por qual caminho? Né? Eu estou descendo a Rio Petrópolis ali, não quero pagar pedágio, não. Então você bota a asa no carro e pula no barranco, porque você vai passar por onde? Ou então você vai dar uma volta de 150 quilômetros. Né? Então você vai dizer que ali não é compulsório? Você não tem alternativa. Aí um dia eu estava olhando uma estrada na França. Uma autoestrada de todo tamanho aqui, carro passando e tal, pedágio caríssimo e tal. Aí quando você olha, você vê um carrinho indo numa estradinha, mão e contramão ao lado, assim. Aí eu na hora olhei e falei, filhas da mãe, eles estão cobrando tarifa aqui contratual porque tem alternativa. Portugal também é cheio de alternativa ao pedágio. Você vai gastar muito mais tempo e não vale a pena, mas que tem, tem. Então aí você fala uma coisa muito curiosa. Um dá aquele cunho contratual mesmo, o outro não. É por isso que o Ives Gandra separa as duas, dizendo que quando há opção é serviço é preço público. Entendeu? Quando há opção é preço público. Se não há opção, é taxa. O exemplo dele, o Ives às vezes tem umas posições simplistas, mas essa dele é muito, muito bem marcada, né? O Ataliba já fala outra coisa, né? E olha que tem uma coisa antes até de eu falar do Ataliba, né? Tem uma outra coisa, ser preço público ou ser taxa, mas as consequências são violentas demais. Começa toda essa presepada que eu acabei de falar, divisível, mais específico, princípios do direito tributário, legalidade, anualidade, anterioridade. Se é preço público, eu estabeleci em setembro, começa a cobrar em setembro. Se for imposto, é primeiro dia do exercício subsequente, 90 dias depois. O regime é diferentíssimo, um de direito público ou de direito privado. Outro semipúblico, né? Privado, quase. Preço é contratual. Então, venhamos e convenhamos, os regimes são todos diferentes. Aí começaram a descobrir, a discutir, né, quando uma receita pública é taxa ou preço público. Né? O regime jurídico é muito distinto, não tem a menor dúvida. Né? Aí o Marco Aurélio Greco fez o Geraldo Ataliba mudar
o Ataliba falava quando o regime jurídico é público ou quando não é público. Não, mas isso aí não dá para você dizer nada. Aí o Marco Aurélio Greco convenceu o Ataliba, né, que serviço público é quando a prestação não se insere na atividade econômica do poder público. Ele fala que existem serviços públicos que só podem ser remunerados por taxas. A atividade econômica do Estado é que pode ser remunerada por preço. Mas se qualificado for como serviço público, não é? Tem que ser remunerado por taxa, se prestado diretamente pelo Estado. Essa categorização do Marco Aurélio Greco é extremamente influente. Vários autores, porque o Ataliba assumiu essa posição também, entendem o seguinte: se o Estado prestou diretamente, e for serviço público, é taxa. Se for atividade econômica, é preço. Mas isso aí resolve grande coisa. Atividade, estrada. Fala assim, isso aí pode ser atividade econômica. Será que a gente está resolvendo grandes coisas? Fala, mas se for tornado serviço público por lei, já é taxa. Voltamos para a estaca zero, porque o Estado é todo calcado da legalidade. Eu acho que a tese é até linda, bonitinha, mas tenho dúvidas da aplicabilidade. Melhor andou o Sacha. O que o Sacha falou? Quando o Estado exerce poder de polícia, é taxa. Só ela não tem que discutir. Poder de polícia. Taxa de polícia. Essa não tem dúvida. Quanto a de serviço, taxa de serviço, aí tem várias situações. Ele fala, quando o Estado presta diretamente, é taxa. Concordou com o Marco Aurélio. Mas ele fala, quando o Estado engendra uma instrumentalidade para, em regime privado, prestar sob concessão, é preço público. Por exemplo, gás, ele faz uma concessionária, luz, transporte, não é? Fez uma concessionária, telefonia e tal. Nesse caso, ele botou um concessionário para prestar, aí é preço público. Mas aí nós ficamos de novo naquela mesma questão do Marco Aurélio. Se o Estado presta diretamente, é taxa. Se tem concessionário, é preço público. Porque na hora que você faz a lei e nomeia aqui do serviço público para cobrar, a vaca vai para o brejo, virou taxa, né? O Ives-Gandhi, eu já falei, ele admite que a administração direta cobre, ao contrário dos dois, ele admite que a administração direta possa cobrar preço público, ao contrário dos dois. Mas ele fala, se houver opção. Essa fica, a meu ver, um pouquinho mais palatável, não é? O Luciano Amaro, ele fala assim, a Constituição não restringiu que serviço público deve ser remunerado com taxa, não. Não está proibido em lugar nenhum que serviço público pode ser prestado e cobrar só taxa. Se for cobrar, eu tenho de cobrar taxa, não. Ele fala, se o serviço for divisível, que o Estado deve prestar por imperativo de ordem pública, ele fala, é taxa. Mas ele admite a possibilidade de ser cobrado preço público, não é? Com um detalhe, se for preço público, é contratual. Aí você não pode cobrar por colocar à disposição, não é? Você não faz um contrato por colocar à disposição. A disposição é só taxa. Mas se for cobrar só do usuário, ele admite a possibilidade de cobrar preço público. Ele fala, eu não vejo razão de falar que não pode cobrar preço público. Ele fala, eu não vejo só porque é administração direta, por que não pode cobrar preço público só se ele conceder? Na hora que você olha o dispositivo de concessão lá, está falando prestar diretamente ou por concessionário. Então,
Quer dizer, se fosse comparar as várias teorias, se o Estado prestar diretamente energia elétrica, por exemplo, e não tem concessionário igual o CEMIG, pode. Serviço de energia elétrica é diretamente ou concessão. E se prestar diretamente, ele fala, isso só pode cobrar taxa. Ele fala, não, e se tivesse alternativa? O Estado podia cobrar serviço, mas aí o Estado está desenvolvendo uma atividade econômica. Aí volta para a teoria do Ataliba. O Estado está desenvolvendo uma atividade econômica. A Constituição admite? Pode, relevante interesse público na Constituição, o Estado pode prestar diretamente. Está lá na Constituição. Não é? Eu separei para você o seguinte, quando é polícia, igual o Sacha falou, não tem descogitar, é só taxa. Quando é serviço público em regime de direito público, prestado diretamente pela administração pública, autarquias e fundações, né? Regime público é taxa. Se for concessão ou permissão, preço público. Até aí eu estou igual Sacha e Luciano. Mas eu acho o seguinte, quando o Estado explora diretamente a atividade econômica, nos termos do 173, e a exploração, embora sendo atividade econômica, se dá por motivo de relevante interesse público ou em regime de monopólio, como é o caso dos Correios, né, para mim pode ser cobrado preço público, mesmo sendo uma autarquia. Mesmo se fosse uma autarquia, poderia cobrar preço público. O Estado atuando economicamente. Agora, vejam os senhores, né, que isso daí é uma coisa que não é lá facinho, cheio de graça e tal. E a jurisprudência, né, ela não deixa por menos. Né? Ela também fica numa confusão miserável. Tem uma súmula do Supremo de 1969, antiga, né? Que ela fala, a súmula 545 do Supremo, que ela fala assim, os preços de serviço público e as taxas não se confundem. Não, hein? Porque estas, diferentemente daquelas, são compulsórias. As taxas são compulsórias e tem cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Ora, ele falou do regime jurídico aqui, porque na época vigia o princípio da anualidade e não anterioridade. Por isso que está prévia autorização orçamentária. Hoje não faz sentido falar de prévia autorização orçamentária, valeria no primeiro dia do exercício subsequente. Né? Aí fala, ela é compulsória. Daí, e precisa de lei. E daí? Essa súmula hoje pouco diz, não é? Alguns julgados enfrentaram o tema. Por exemplo, a ADI 800 do Rio Grande do Sul, de 2014, eu selecionei para vocês, porque ela é relativamente recente, né? E ela eu achei interessantíssima para poder colocá-los a par dela aqui. Ela fala assim, uma taxa pela pedágio, utilização de rodovia conservada pelo poder público. Né? O Supremo, na ADI, falou que ela não tem natureza jurídica de taxa. Né? Mas preço público, portanto, não estaria sujeita à legalidade, não precisava de lei para instituir. Não precisa de lei, né? Para instituir especificamente com legalidade tributária. Lei tributária que eu estou falando, né? Com determinabilidade, tipicidade e tal. Fala, não, pedágio. Pedágio é um termo usado como sinônimo, muitas vezes, de preço público ou tarifa. Eu vou falar isso com vocês mais um pouquinho, daqui a pouquinho. Né? Então, ele fala assim, que isso daí não tem a ver com o que eu vou falar daqui a pouco de pedágio. É pedágio no termo usual como sinônimo de preço público ou tarifa. Ele fala que, nesse caso daí, ficou aí uma dicotomia entre compulsoriedade e voluntariedade aí, né? Ele não analisou se tinha opção, se aquele uso era obrigatório ou não. Se o cara foi compelido, por exemplo, só existe uma estrada, a outra precisa dar uma volta de 500 quilômetros para ir lá para Cachoeiro, Super Cachoeiro. Ora, né?
Se não tem outra estrada, amigo, você é obrigado a usar aquela ali. Né? E aí você fala, isso aí não tem um cunho de compulsoriedade? Então aí você acaba caindo naquela questão. O Supremo, para ele, tanto faz. Ele quis dizer, ele não observou se é a opção. Ele falou que pode ser em rodovia preço público, portanto, pedágio, preço público. Mas em 2018, o Supremo se valeu da súmula 545, né? Era o serviço prestado pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para fazer registro de marca e patente. Né? Alguém ia fazer um registro de marca e patente, cobra dele uma taxa. Taxa. Aí o nome não importa, queriam saber se aquilo ali era preço público ou taxa. Se fosse preço público, não tinha que seguir o regime tributário e tal. Caiu para o Fachin. O Fachin disse que o custeio do serviço não ostenta a compulsoriedade própria das taxas. Aí fala, assim como a utilidade pública em si não está associada a prestações de estatalidade no sentido estrito. Dorme com um barulhão desse. Dorme. Porque, na verdade, ele falou que isso aí, você vai lá, é como se o Estado estivesse prestando um serviço para você. Então, ele falou que isso aí era preço público. Olha que eu estou falando os exemplos, vocês estão vendo que, assim, achar o nexo aí fundamental tá difícil, né? Então, mais um, para vocês se divertirem. Suframa, Zona Franca de Manaus, a taxa que cobravam em razão de estar comercializando ali na Zona Franca de Manaus. Fala que em razão da obrigação legal. Então, fala assim, que nesse caso não se trata de atividade comercial e industrial do Estado. Por isso, era taxa. 2011 foi esse julgado. Falou que a taxa que se cobrava ali, você tem que analisar o caso concreto da taxa, né? Concreto não, abstrato que é lei, mas nesse caso daí nem lei era, nem lei direito, porque às vezes tenta, para fugir da legalidade mesmo. Criaram por portarias. Quando você pedia pedido de guia de importação ou exportação, cobravam de você uma tarifa e fizeram por portaria, né? Aí começaram. Portaria não é lei. Então não seguiu a legalidade. Aí foram discutir a constitucionalidade disso aí. Se era preço público ou taxa. Aí olha para você ver que aquele meu exemplo, que eu falei atividade industrial, guia de importação, vocês concordam comigo que isso aí não tem nada a ver com a atividade econômica do Estado. Isso é atividade estatal pura mesmo. Por isso que o Fachin veio com aquela estatalidade, aquele cunho estatal. Tá? Agora, do INPI, você pagar o registro ali, falou que é preço público, mas tem ali uma estatalidade, porque você registra num órgão estatal, mas consideraram preço público. Né? 2016, uma outra. Essa é bacana. Coleta e remoção de resíduo domiciliar. Coleta de lixo domiciliar. Né? Aí veio toda a discussão. Ela pode ser delegada para uma concessionária, tá? E mantém ali compulsoriedade e tudo mais. Mas, na medida que ela é delegada para a concessionária, consideraram-na indubitavelmente como preço público. Concedeu preço público. Por quê? Aí eu até tenho razões mais fortes. Para concessão, para defender, as razões são muito fortes. A concessão dá lucro. A concessão tem que cobrar o preço justo, o mínimo possível, mas ela tem uma margem de lucro. Se tem margem de lucro, não pode ser taxa. É preço público, sujeito ao princípio todo aí da economicidade e tudo mais, mas é preço público. Concedeu é preço público. Prestou direto, aí cabe a discussão, quase todos vão estar revestidos de estatalidade, mas como Luciano Amaro, eu também admito a possibilidade do Estado cobrar numa autarquia, por exemplo, como Instituto Nacional de Previdência, está aí.
cobrou e considerou preço público, e é uma autarquia, é ente estatal. No entanto, consideraram preço público. Eu admito, como Luciano Amaro, essa hipótese. Tá claro? Tá claro? Contribuição de melhorias, um tributo lindo e maravilhoso. Nos Estados Unidos, o Geraldo Ataliba descreve no livro dele lá, casos lá nos Estados Unidos de cobrança, né? Às vezes, a própria comunidade ali, o condato mesmo, ele quer cobrar. Ele quer uma obra, o Estado não tem dinheiro, ele propõe o rateio causado pela valorização da obra, eles dividem lá, cada um paga um pouquinho e acaba viabilizando a obra, né? É contribuição de melhoria, cost assessment, né? Mas vamos lá, né? A contribuição de melhoria, como eu já havia falado com os senhores, ela não tem a ver, embora o fato gerador, no caso, o aspecto material da hipótese dele, descreva uma atuação estatal indireta. Na verdade, o Estado faz a obra tem valorização, e a valorização pode dar ensejo à cobrança de contribuição de melhoria. Ora, há aí uma atuação estatal indubitável e um certo matiz contraprestacional. Você está pagando em razão do Estado ter feito a obra, em alguma medida. Tá claro? Obra não é serviço, nem polícia. Contribuição de melhoria é uma espécie distinta mesmo. Obra é obra. Ele fez a obra, da obra decorreu valorização. Então tem aquela relação triangular que eu falava na última aula para os senhores. Não é? A base de cálculo tem que descrever essa valorização, porque ela é cobrada em razão da valorização, que é uma utilidade reflexa. Entendeu? Não pode ter uma base de cálculo aí que reflita imposto. Claro, ela tem que refletir a valorização, senão ela está simulando imposto. Artigo 81 do CTN fala: a contribuição de melhoria cobrada pela União, Estado, Federal e municípios, qualquer uma das pessoas políticas, portanto, no âmbito de suas respectivas atribuições, óbvio, ela cobra cada uma pela obra que ela fizer. Segue eles. É instituída para fazer face ao custo de obras públicas. Ah, então tem um limite claro aqui: custo da obra, de que decorra valorização imobiliária. Outro limite, a valorização imobiliária. Portanto, ela não pode ser maior do que o custo compartilhado com cada um, nem maior que a valorização sofrida. Sofrida não, que beneficiou, né? E ela fala, como limite, tendo como limite total a despesa realizada, o conjunto da despesa, lógico, porque é o custo, né? E como limite individual, o acréscimo de valor, portanto, a valorização que da obra resultou para cada imóvel beneficiado. Tá claro? Tá claro? E a lei, no artigo 82, dá 200 requisitos. Tem que ter edital, prazo de 30 dias para impugnação, memorial descritivo de projeto, uma descrição do rateio, critério de rateio, e blá, 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 blá. É tanto requisito que esse dispositivo acabou ficando quase que para enfeitar Código Tributário Nacional. Porque sempre que tentam fazer uma contribuição de melhoria, que eu acho uma obra super legal. Imagina, por exemplo, que eu tenho, lá na Grande Lafayette, eu tenho uma fazenda, na beira da estrada lá. Ora, todo mundo sabe que o que desvaloriza muito é a estrada daqui para lá, que nunca consegue ficar boa. Fica boa depois que passa. Por quê? Por causa de mineração e tudo mais. E aí vem a discussão. Se isso é verdade, imagina que vão fazer 3 pistas, bonito, lindo, túnel com luz, cores e tal, não sei o quê. Uma Autobahn alemã lá daqui para Lafayette, para Super Lafayette. Ora, na hora que fizer uma coisa dessa, eu podia até topar pagar, porque vai valorizar para danar os terrenos lá. Agora, os requisitos que eles botam são enormes, exatamente quase que inviabilizam, não é? A questão. Então, ela
Da mesma forma, você mensurar valorização é um negócio difícil, né? E o custo também, compartilhado e relativo a cada um. Aí cada um começa a questionar o critério de rateio de custo. Então, assim, ela gera um tanto de problema que o pessoal acaba não criando ela muito. Em que pese eu gosto dela, porque ela é uma coisa que você paga pelo que você ganhou, ela é diretamente associada à valorização do seu imóvel. A pergunta, uma vez eu estava, né, numa discussão e um tributarista ou aluno, não lembro quem, virou para mim e soltou o bizu, né? Falou assim, mas isso é um absurdo, cobrar. Eu falei, olha, o problema é o seguinte, amigo, tributo dói mesmo, né? É igual o cara, o Milor Fernandes, né? Ele fala assim, tomam tudo que eu tenho e ainda me chamam de contribuinte. Fala assim, o fisco é um debochado. Toma tudo que eu tenho e depois fala que eu sou contribuinte. Essa é boa. Eu não contribuí nada, eu não quero contribuir. Toma tudo que eu tenho e me chama de contribuinte. Fala assim, a questão do tributo ninguém gosta de pagar, não dói. Dói pagar. É alta ofensa. O cara se sente ofendido e xinga até a mãe do fiscal. Mas isso daí acaba sendo uma lógica muito costumeira. Mas eu estava falando, não, eu estou dizendo o seguinte, eu não estou falando que vai para aumentar a carga tributária, não, cara. Eu estou falando em compensações. Tira algum tributo, igual da Folha, que eu acho. O fim da picada da injustiça é cobrar 20% sobre a Folha. Cara, isso gera desemprego. Você imagina o dinheiro para o assalariado, depois desconta X lá dele na boca do contra-cheque. É um absurdo do assalariado para pagar a contribuição previdenciária. Então, faço contribuição de melhoria para viabilizar obras. Nunca tem dinheiro para obras, né? É um jeito de fazer um recurso vinculado para investimento. Então eu falava e tal, isso aqui, o povo, não concordo, não concordo. Eu falei, não, eu acho tributo justo. Quer ver uma coisa? Quer ver o critério de justiça e isonomia? Imagina, Júlio, eu vou e faço uma obra que desvalorizou o seu imóvel. Você entra na justiça com um pedido de indenização para o Estado e ganha, se você provar. Então, quer dizer que se desvalorizou, você entra e ganha. Se valorizou, o Estado não pode cobrar nem parcela da valorização. Então, eu acho que esse não deixa de ser um tributo com uma lógica interessante que pode justificar aí uma exação relativamente razoável. Não é? Enfim, claro fica que a contribuição de melhoria é um tributo vinculado a uma atuação estatal, tal qual as taxas são vinculadas a uma atuação estatal. Né? Empréstimo compulsório, figura linda, maravilhosa, né? A Isabel ama, por sinal estava na banca comigo agora, da Mari, né? Se bem que aprovado com 100 no mestrado, vira Super Mari, né? Que era estagiária docente no semestre passado aqui, né? Fiquei muito feliz. Mas, enfim, ela fala que existe uma solidariedade difusa que é capturada pela capacidade econômica nos impostos e uma solidariedade específica, que é um tributo que segue o princípio da solidariedade, é o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. Né? Bom, nós temos aí uma característica absolutamente notória para o empréstimo compulsório. É que o tributo tem que ser devolvido. Seja ele estabelecido em forma similar à taxa ou imposto, que a própria Constituição não especifica, não. Ela não fala se no aspecto material da hipótese de incidência tem que trazer uma atuação estatal ou não. Se ele é vinculado ou não vinculado. Não fala. Pode criar. Aí a lei que criou que vai dizer. Só tem uma coisa que a Constituição fala. Ele é empréstimo, portanto tem que ser devolvido. Compulsório, não é igual o título da dívida pública. Tesouro direto, só vai lá quem quer. É um absurdo, né? O Estado se endivida no tesouro direto para dar dinheiro para quem tem dinheiro para investir, para dar juros para quem teve dinheiro para investir, né? E se financia com isso ao invés de cobrar tributos.
No meio aí da pandemia, né? Não sei se vocês lembram, teve um debate meu aí com alguns tributaristas sobre reforma tributária. A certa altura do debate, todo mundo discutindo a solução para a pandemia, o Estado tem que se endividar, e eu concordei, verdade. Por quê? Porque não há liquidez para todas as empresas capitalizadas. Como é que você vai fazer aumento de carga tributária para enfrentar a pandemia e tal? Eu concordo, o Estado vai ter que se endividar, sim. Aí vira todo mundo lá e tem que títulos públicos emitidos, aí o rentista vai lá e bota o dinheirinho dele, depois tem juros. Empréstimo compulsório. Acabou. Todo mundo que estava me aplaudindo por causa da minha lógica keynesiana, porque na hora que fizesse empréstimo, o Estado ia gastar. Lembra o outro Leviatã, cambada? Aí ia fazer a espiral anticíclica para evitar a espiral recessiva. Lembra? Aí todo mundo que estava me aplaudindo vai, empréstimo compulsório, tributo. Né, rentista safado? Você quer mesmo que pague juros altos para você. Você faz um empréstimo compulsório e corrige. Ponto. Mas aí o quê? Faz uma lei que só pega quem tem riqueza. Parada. Não é nem pessoa jurídica, pessoa física. O quê? Aí, uma hora, um dos tributários falou: não, para de dar essa ideia. Aí eu comecei a rir. Eu falei: mas eu não dei essa ideia, não. Quem deu essa ideia foi a Constituição brasileira, amigão, porque é nela que está isso. Não sou eu que estou dando a ideia, não, querido. A Constituição brasileira que fala no artigo 148 o seguinte, né? A União, só a União que pode, mediante lei complementar. Não é lei ordinária, não, Caboclinho. Essa lei não é nacional, não é geral, não é norma geral, não. É específica para instituir tributo, mas já é complementar. Então, só união com lei complementar. É para ter maioria absoluta, não é para ter bobagem, não. Pode instituir empréstimos compulsórios. Então, já tem aí, não é maioria simples mais, hein? O bicho já pegou por causa do quórum. Quórum especial, e só a União, não pode Estado e município sair fazendo empréstimo compulsório, não. Né? E aí, o que diz a Constituição na sequência? Para atender despesas extraordinárias, despesas que não eram previstas, não é? Decorrente de calamidade pública ou guerra externa ou sua iminência. É guerra ou iminência de guerra ou calamidade. Quem vai dizer que nós não tivemos calamidade sanitária? Foi decretado estado de calamidade sanitária. Qual é o tributo que a Constituição manda criar nesse caso? Empréstimo compulsório, amigão. E a lei vai disciplinar como vai devolver, já que é empréstimo, não é? A lei que vai disciplinar como devolver. E vai disciplinar, portanto, qual é a correção também, se houver. Se houver. Agora, é verdade, se não tiver correção, vai ser confisco. Bom, e mais? Tem outra hipótese ou é só calamidade ou guerra? Tem outra hipótese. 2, no caso de investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. Imagina que está dando apagão demais, resolvem construir uma hidroelétrica aí e, para isso, faz um empréstimo compulsório. Pode? Pode. Observado 150B, anterioridade, então vale para esse, não vale para o de cima, então, anterioridade. Por razão de exclusão, calamidade, guerra externa não vale. Aí fala o parágrafo único que a aplicação dos recursos é vinculada à despesa que o fundamentou. Então, não pode gastar de forma distinta. Então, tanto o empréstimo compulsório como a contribuição especial são imposições heterônimas a favor do Estado
ou parafiscais que não são sanção de atos ilícitos e são tributos. Por quê? Estão no sistema tributário nacional. Não é receita derivada de bem público, não é multa, não é título que você capturou, não é indenização, não é adjudicação, não é confisco. Senão estaria havendo enriquecimento sem causa. Então é tributo. Não é? Em que pese exista na doutrina quem negue o caráter tributário. A predestinação, usar para uma finalidade distinta, está expressamente vedada no parágrafo único da Constituição. Aí começa toda uma discussão. Fala assim, tá bom, e se o Estado usou para finalidade diversa? O tributo é inconstitucional e deve ser devolvido, portanto, ou não pode ser cobrado? Isso é um problema, porque quando julgaram as contribuições, vocês vão ver, predestinaram recursos da contribuição e o Supremo falou que uma questão é financeira, outra tributária. Você pode obrigar a usar, mas o tributo não fica inconstitucional por causa disso. Eu acho isso uma das piores decisões já tomadas pelo Supremo. Eu acho um absurdo isso aí. No caso do empréstimo compulsório, então, ela não é nenhuma interpretação doutrinária, cara. Isso aí está muito claro. Eu acho, é igual o direito administrativo não inventou o desvio de finalidade. Qual é a pena do desvio de finalidade? Nulidade do ato, né? Estava na hora do direito tributário entender isso como um ilícito atípico. Um desvio de finalidade também invalidar a cobrança do tributo. Eu acho que essa interpretação ela é absolutamente a mais correta, não é? E é a tolerância do Supremo com esses ilícitos atípicos que vai deteriorando o sistema tributário. O CTN previa também o empréstimo compulsório, viu? Ele vem posto aqui no artigo 15 do CTN, com toda a maestria, né? Vem lá dizendo o seguinte: somente a União, e nos casos excepcionais, pode instituir empréstimo compulsório, guerra externa ou sua iminência, de boa, calamidade pública, que exige auxílio federal. Olha que é só a União, mas não falava em lei complementar, hein? Calamidade que exige auxílio federal impossível de atender com recursos orçamentários disponíveis, acho que não há nenhuma inconstitucionalidade no 1 e no 2, salvo aí o fato da Constituição ter exigido lei complementar. Mas aí entenda-se que, embora o CTN não exigiu, a Constituição exige, precisa lei complementar. Mas tinha uma terceira hipótese do CTN. Conjuntura que exige absorção temporária, absorção temporária de poder aquisitivo. Isso é igual o Collor de Mello, confisco de poupança e empréstimo compulsório. Isso tinha previsto aí no CTN dessa época. Hein? Aí, meu amigo, isso aí, eu acho não, isso aí quase todo mundo é unânime. O terceiro dispositivo não foi recepcionado pela Constituição. Mais do que isso, né? Hoje é uma proibição na Constituição fazer absorção temporária de poder aquisitivo. Não pode ter outro confisco igual teve na era Collor, né? O parágrafo único fala: a lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo, quanto tempo ele vai durar, condição de resgate, observado no que for aplicável disposto nessa lei, como as condições do resgate também. Mas uma coisa é clara: tem de ser devolvido. E o como, a lei que criou, e vejam que não especificaram a base de cálculo, nem fato gerador, não falou, pode ser igual taxa, igual imposto, só tem as condições, igual está nas contribuições. Mas não fez igual nos impostos, botando bonitinho ali. Não, criou meio que genericamente, mas as hipóteses são muito restritas mesmo, né? Por fim, pedágio. A Constituição, no artigo 150 dela, ela fala assim: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estado, Distrito Federal e municípios. 5. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais e intermunicipais. É proibido estabelecer limitação ao tráfico de pessoas por meio de tributos.
Está na Constituição. Mas olha que merda, ou olha que coisa, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de via conservada pelo poder público. Pô, não pode. Agora, vem comigo esse dispositivo com carinho. É proibido cobrar, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas por tributos, salvo pedágio. Pedágio, então, é o quê? Que ele está falando aqui? Tributo. É verdade estabelecer restrição ao tráfego de pessoas por tributo, salvo pedágio. Pedágio aqui é tributo. Pela utilização, não é, de vias conservadas pelo poder público. Pergunta-se, isso é taxa? Não é taxa, não. Taxa de serviço? É taxa de serviço? Não. Não é taxa de serviço. Por quê? Ah, mas você está prestando serviço. Não, senhor. A taxa aqui, no caso, é pela utilização da via. Utilização da via é serviço? É taxa de uso. Não é taxa de serviço nem de polícia. Você paga por ter usado. Então, uso não é serviço. Você paga pelo uso, não é por serviço nenhum. Você paga por usar um bem público. É uma taxa de uso de bem público. Não é? Imposto não é. Contribuição de melhoria não tem nada a ver. Polícia não é porque não tem nada a ver com fiscalizar ninguém. Serviço não é porque pagou pela utilização. O que é isso, então? Duas coisas. Em primeiro lugar, que a via tem que estar conservada. Você não pode pagar por via esburacada. E quem conserva? O próprio poder público. Então, é uma atuação direta do poder público. Ele conserva. Só pode pela via conservada e conservada pelo poder público. Aí você pode pagar esse preço, taxa de uso. Eu não vou falar preço porque não é preço. Taxa de uso, pedágio, não é tributo, que é ressalvado, não pode tributo, ressalvado ela, é tributo. E é diretamente conservada pelo poder público. Então, quer dizer que isso é tributo, não é preço público, não é? E está me parecendo, o Luciano Amaro olha para isso aí, os doutrinadores normalmente não se debruçam sobre isso aqui, não, viu? O Luciano Amaro fala assim, é uma nova espécie tributária, amigo. É uma nova espécie tributária, uma taxa de uso, uma espécie de taxa de uso. Não é taxa, mas é tributo. Mas não é imposto, não é taxa, contribuição de melhoria, imposto, contribuição especial, nada disso. Isso é uma sexta espécie tributária. Eu acho que é uma terceira espécie de taxa, porque ela é contraprestacional demais. E você paga pelo uso, mas exige uma atuação estatal ali, evidente, clara. Então, para mim, tá? Ela é um tributo vinculado, claro, porque tem uma atuação de conservação, você não paga pela conservação, você paga pelo uso, mas a via tem que estar conservada. Para mim, é uma terceira espécie de taxa, porque ela tem um matiz contraprestacional. Mas, se quiserem falar que é uma sexta hipótese de taxa, eu admito. E se for concedido? Aí não é tributo. Porque aí quem vai conservar é a concessionária fazendo as vias de serviço público e tem o lucro embutido. Aí é preço público. Entenderam? Viram a quantidade de sutilezas desse negócio aí que eu trago aqui para vocês? Tem muita sutileza nisso aí. Enfim, não é tão singelo assim essa questão. Por fim, restam as contribuições especiais, que eu vou tratar na próxima aula, porque aí nós vamos nos debruçar sobre o universo das contribuições especiais. Mas as 4 primeiras espécies tributárias,
ou a 5, se botarem o pedágio como outra, estão vistas até o momento.